Bora afiar para as últimas informações, análise do Corinthians já projetando o clássico de domingo contra o São Paulo e também sobre o interesse mais do Dorival em cima do Alisson, volante do São Paulo. O Dorival quer porque quer o jogador no Corinthians. Comenta aí se você gostaria dessa troca com algum jogador do Timão. Se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O Alisson está sendo pretendido ali pelo Corinthians, o Dorival Júnior gosta muito dele. A melhor fase da carreira do Alisson foi quando o Dorival inventou ele de volante, que deu super certo no São Paulo. Ele entende o jogador que está com pouco espaço no São Paulo, não que ele merecesse mais, jogou nada contra o Mirassol, por exemplo, não vinha jogando bem no ano passado também, mas enfim, essa é outra história. Começou contra o Mirassol e nem relacionado foi ontem. E aí o Crespo, por isso que ele foi perguntado e falou, não, talvez saia mesmo e tudo mais. Aí vou a você, meu caro Marcelo Becker. O Corinthians namora o jogador, pode ter jogo, pode ter negócio nessa história? O Dorival falou ontem, depois a gente vai ver a entrevista coletiva do Dorival Júnior lá em Bragança, e a gente pode pegar a frase do Crespo e juntar com a do Dorival. Sim, talvez ele saia. Ponto. Abre parágrafo do Dorival Júnior. É um grande jogador. Pode juntar tudo aí e dar negócio. O ponto é que tipo de negócio o São Paulo vai querer fazer com o Corinthians. Num primeiro momento se falou de Ranieri, até de Gustavo Henrique, agora se fala de Martínez. Não acredito que o Corinthians vá envolver esses jogadores, mesmo sendo o Alisson um pedido do Dorival Júnior, que está deixando já muito claro que ele quer esse jogador para compor o meio-campo do Corinthians. O Dorival perdeu um jogador dele, titular e capitão do time, que é o Maicon, e ele está cobrando da diretoria. Ok, eu perdi o Maicon porque não houve um acerto financeiro de renovação para esse jogador que era importante para mim, embora não fosse tão querido assim por grande parte da torcida. Eu quero um outro cara de confiança minha para o meio campo, um cara já experiente, um cara que já foi campeão com ele, uma invenção dele. Meio que o Maicon também foi uma invenção do Dorival no Corinthians. O Maicon estava sem espaço, o Dorival chega, testa ele de primeiro volante, botou ele do lado direito, encaixou ele do lado esquerdo. Meio que a lesão do Garro fez o Dorival conseguir encaixar o Maicon na posição que o Bidon jogava e o Bidon foi jogar na do Garro. Então, o Dorival quer muito o Alisson, e acredito que se depender do técnico do Corinthians, e parece que o Crespo, falando o que falou, já conversou com um atleta ou com um empresário, protagonista, já está sabendo alguma coisa. É uma declaração bem de um técnico que o jogador já deve ter deixado algum sinal, né? Quando ele fala do Alisson, parece que por volta ele sorri, o Alisson. Tá no ele fala do Martins, né? É uma incógnita, não sei o quê, não sabemos onde ele está. Meu filho, exatamente. Não sabemos onde ele está. Então, assim, se o Dorival pudesse escolher, se ele falaria, você vai, o Martínez, valeu, vai lá, vai nessa aí, traz o Alisson. Acho que ele escolheria isso. Já deu toda a pista. Se ele pudesse escolher. Não sei se a torcida do Corinthians acha a mesma coisa. A impressão que eu tenho é se oferecerem o Kanté, o Alisson, o Dorival quer o Alisson. É impressionante, né? Meu Deus. Calma aí também, professor. Dorival Júnior ontem... mais uma coletiva no padrão Dorival, as diretorias se conversam, hoje ele é do rival, toda a diplomacia do Dorival Júnior que já não convence tanta gente assim, nos bastidores, vamos dizer assim. Mas, e ele também pouco falou do que foi o jogo, ele só falou para o torcedor do Corinthians, você acostuma que é assim, foi um time no domingo, foi outro aqui contra o Bragantino, só que a conversa é que o Corinthians tem o São Paulo no domingo e logo depois tem o Santos na Vila. Ok, o Corinthians venceu a Ponte, abriu o campeonato fazendo os 3 pontos de obrigação em casa, né, contra uma equipe muito mais fraca, mas aí pegou em sequência 3 confrontos de Série A. Não foi lá o Mirassol da estreia, que ninguém vai jogar lá em Mirassol com o Mirassol. Mas é semelhante, eu acho. É bem semelhante, ainda mais um... mas as escolhas que o Dorival fez para a partida de ontem, que acabaram pegando um pouco quem é mais crítico ao Dorival, além do comportamento do clube, do time como um todo. E fisicamente, depois dos 20 do segundo tempo, o Bragantino atropelou o Corinthians. Mesmo com a entrada de alguns titulares, foi para campo os 2 laterais titulares, mais o Carrijo, mais o Yuri Alberto. Botou todo mundo, a estreia do Yuri Alberto na temporada, inclusive.
Teve 2 chances, uma está passando agora uma boa defesa. Ele entrou e já tem uma boa defesa do Cleiton e a outra uma falha bizarra, que é muito o Heralberto também isso. O Heralberto ele tem... Perde gols incríveis e faz gols incríveis, né? Mas ao mesmo tempo ele é o cara que está toda hora claro. para fazer o gol. Então ele precisa de 5 para fazer um, mas na final lá ele fez 1. Claro. Fez 1. Então, mas a principal crítica ao Dorival ontem foi a escolha desse cara que foi para lá, foi para cá, tomou um drible ali, tomou aqui, que é o Kaká de lateral direito. Pois é. E isso também escancara um problema do Corinthians que não é de agora. Qual que foi o sentimento que eu tive ontem trabalhando na partida e imagino que é da maioria dos torcedores do Corinthians também. É uma extensão do que foi o Corinthians desfalcado do campeonato de 2025, do Brasileirão de 2025. É isso aí mesmo. O Corinthians titular é um time que eu acho que sim, pode enfrentar de igual para igual qualquer outro time no Brasil, desde que seus titulares estejam minimamente saudáveis e focados. Mas um Corinthians desfalcado vai sofrer contra o Bragantino, contra o Mirassol, como o ano passado sofreu para os rebaixados do Campeonato Brasileiro, Juventude, Fortaleza, Ceará. Até esporte. Só que e escancaram um problema. Por exemplo, o Corinthians não tem um lateral direito que não o Mateuzinho. Não tem. Foi o Félix Torres o ano passado, foi o Charles, foi o próprio Martínez, ontem foi o Kaká. Teve a estreia também do Gabriel Paulista, que falha no primeiro gol. Tem até uma imagem depois do encerramento da partida que ele meio que pede desculpa pro torcedor, bate no peito, ergue a mão, mas falhou. Mas o Corinthians perdeu por 3-0 e poderia ter sido até mais, embora tenha perdido 2 gols ali com o Heralberto e com o João Pedro Choca no 0-0, mas 3-0 disse muito bem o que foi o jogo. E algumas jogadas, não só principalmente do terceiro gol, mas algumas jogadas que o Bragantino conseguiu criar no primeiro tempo, mais do que no segundo, você olha o Corinthians e fala, se fosse um mata-mata, se fosse o Corinthians da Copa do Brasil do ano passado, a jogada não acabava. O Corinthians não tomava o terceiro gol, que tomava de jeito nenhum. E é postura, né? Como a gente falou ontem, a gente tirou, entre aspas, o Corinthians... tirou o Corinthians de uma hipotética briga pelo título num campeonato de 38 rodadas. Mas a gente lembrou que nos últimos 10 dias do ano, lá 10 a 21 de janeiro, o Corinthians foi o melhor time possível. Porque é um time que, de fato, consegue jogar bem jogos de mata-mata, jogos de grande pressão ali. O comportamento do Corinthians ontem, mesmo sendo time reserva, mesmo sendo gramado muito, muito encharcado, mesmo com a arbitragem picotando o jogo, mesmo com parada técnica para hidratação debaixo de muita chuva. Isso é inacreditável. Um ambiente hidratado. Tá rolando. Mas o gramado não prejudicou, não. O gramado não... O gramado suportou. Mas aí, estamos vendo na imagem o terceiro. Esse gol o Corinthians não tomaria nem do Cruzeiro, nem do Vasco no ano passado, de jeito nenhum. Também tem o fator Corinthians, Dorival Júnior, melhor dizendo, fora de casa. Normalmente seus times são bem mais fracos fora de casa. Também tem esse fator. E também tem o fator, o elenco do Corinthians foi o último elenco do futebol brasileiro a tirar a camisa de jogo. Sim. Até porque foi campeão e ficou lá com o uniforme de jogo até altas horas lá no Maracanã. E o pós-jogo de quem é campeão é diferente de quem é vice, né? Então estende um pouquinho mais para tirar a roupa do jogo. Então foi um Corinthians, e o Dorival falou, se acostuma que é assim, vai ser provavelmente contra o Santos, vai ser um time bem diferente, ou com algumas peças importantes em relação ao que vai ser contra o São Paulo. Por exemplo, o Heralberto vai ser titular contra o São Paulo, tenho minhas dúvidas se o Heralberto vai ser titular contra o Santos, embora seja um cavalo fisicamente. E com toda a compreensão, mas fazendo uma crítica que eu acho que o tamanho do jogador e do que ele vale para o Corinthians merece, se a gente está de acordo que os reservas do Corinthians não colocaram nenhuma dúvida na cabeça do Dorival, ou seja, os jogadores entraram em campo reservas e saíram mais reservas ainda do jogo, jogadores como o Vitinho, por exemplo, do Vitinho eu imaginava que ele conseguisse plantar alguma dúvida em algum momento, tivesse pelo menos um brilhareco. O Vitinho não jogou. Não jogou. Então, alguns jogadores nesse tipo de jogo... Um chute completamente errado. E é aquele cara que não é o titular, mas, por exemplo, em todos os jogos da reta final da Copa do Brasil, ele entrou. Então, é um cara que ele poderia estar vendo nesse jogo contra o Bragantino, professor, eu estou aqui. Professor, eu estou aqui. E não jogou nada. O que eu acho que talvez combine com o Dorival Tironi. Eu acho que esse é
O Dorival, nos clubes que passou, ele triunfou nos 3 últimos grandes, Flamengo, São Paulo e Corinthians, e nos 3 tinha a nítida impressão que o time dele, principal bom, encarava qualquer adversário, mas que só jogava a 100% em algumas partidas muito específicas. Até no Flamengo isso rolou, no Brasileiro, e talvez tenha sido um dos fatores para ele sair, né? Então, é um pouco o modo. Então, assim, ele tá bravo com o Martínez que se ausentou, mas não é a primeira vez. Ele lamenta que o Memphis não tenha ido para o campo até agora. Né? Esse tipo de coisa. O Garro, pela segunda vez, isso ele não era comando dele, isso eu preciso salientar. Né? O ano passado o comando era do Ramon Dias ainda. O Garro, segunda vez que ele tem um problema, passa as férias, tá, não sei o quê, quando na reapresentação, putz, esse problema ele precisa operar ou intervir. Então, essas coisas, eu acho assim, para um clube que acabou de ser campeão da Copa do Brasil, acabou de ser campeão paulista, isso aqui é a extensão da pré-temporada. Dane-se pro Corinthians. Acho que aí tem a preocupação do jogo do Flamengo, que é o típico jogo que vai estar todo mundo querendo jogar e o técnico querendo mostrar. Mas essa situação que ele fala na coletiva como se fosse, vai ser assim, é assim também porque ele comanda desse jeito. Não é o Abel ou o Felipe Luiz, é 100%, não tem essa, né? Então, é uma questão, né, e fora de casa ela se agrava, porque em Itaquera ninguém quer sair de Itaquera, quer jogar em Itaquera, todo mundo, 40 mil a favor sempre. Já era assim ano passado, era assim no São Paulo e foi assim no Flamengo, só para dar um pouco esse mood. E a tendência é que o Corinthians, com esse elenco, desta forma, desse perfil, depois de 2 títulos, os caras deem mais ainda, vamos concentrar esforços nos momentos necessários. E muitas vezes o torcedor não gosta, sobretudo quando perde 3-0. Olha, O Corinthians, só para passar limpo o que foi o jogo de ontem, o Corinthians teve só o Hugo Souza titular. Os outros 10 de linha, ninguém era titular do Corinthians. Dupla de zaga, os 2 laterais, volantes, os caras do lado do meio, o meia, os 2 atacantes, ninguém titular, só o Hugo Souza, só para... O que me parece um indicativo de que o Corinthians vai chegar mais inteiro pro Clássico, além do fato de jogar em casa. Claro, sim. O São Paulo teve que gastar titular, no jogo contra o São Bernardo e tal. Jogou um pouquinho depois, no mesmo dia e tal. Chegou a hora dele, hein? Não vamos poder fugir, porque vamos com o nosso cara a cara. Isso é meio complexo, né? O Corinthians é fácil de acertar e o São Paulo é bem difícil de acertar, mas vamos lá. Hugo Souza ou Rafael? Hugo Souza. Hugo Souza, foi fácil, hein? Nem debate. Mateuzinho ou Cédric? Mateuzinho. Ih, tô sentindo goleada, hein? Aí, peraí, aí já é um pouco diferente. Esse é bom. André Ramalho ou Arboleda? Esse é um bom páreo. Arboleda. Sempre vou achar o Arboleda melhor, embora o André Ramalho tenha feito um final de ano espetacular, mas enfim. Marcelo? André Ramalho. Aquela conversa de sempre, o que é o jogador ou o momento, e eu uso o que me convém. Gostei. Bom critério. É o momento ou a história? Aliás, só para parênteses, a gente fez um cara a cara São Paulo e Corinthians na mesma época do ano. Foi 3º jogo também, né? No ano passado. São Paulo e Corinthians, aquele do Morumbi lá que o Oscar jogava no São Paulo. Era o Vessa ou era você que estava aqui? Aí tava Oscar e... Carrilho. Coronado. Não era eu, não. Aí o Vessa, Coronado, eu cheguei e saí. Eu falei, tive que me retirar do recinto, então, não sei, você lembra disso ou não? Ítalo que desempatou. Carlos Alberto Parreira tem a frase clássica, né? O critério é não ter critério. É isso, Critério não ter critério. Bom, então eu vou no Arboleda também. Você me desculpa. Eu só fui sincero, né? Que todo mundo usa que convém. Então, portanto, Arboleda. Finalmente o São Paulo ganhou uma. Gustavo Henrique ou Sabinão? Em São Rosa, o Sabino que vem jogando bem desde o ano passado, mas Gustavo Henrique é um dos melhores zagueiros do Brasil, aliás. Apesar da tranquilidade do Sabino do Memphis provavelmente não ir pro jogo. Exatamente. Gustavo Henrique. Matheus Bidu ou Wendel? Tá difícil pro tricolor, hein? Matheus Bidu. Matheus Bidu. Ó, nós estamos colocando até aí o São Paulo na linha de 4, né, zagueiros, né?
não é uma certeza que o São Paulo vai repetir a linha de 4 zagueiros em Itaquera. Ainda mais porque o Corinthians joga com dupla de ataque. Pode ser que volte o sistema com 3 zagueiros em Itaquera, né? O São Paulo não vai jogar com 4-2-4 em Itaquera. Mas, tanto que está um 4-3-3 aí, que eles adaptaram, é um híbrido, vai. Mas tudo só para salientar. Fica mais fácil emparelhar, né? Sim. Matheus Bidu também? Bidu. Matheus Bidu, portanto. Ranielli ou Bobadilla? Aí é bom páreo, Bom, esse é cara. um bom páreo. Ranieri. A Ranielli ainda. Mas olha, é bom páreo. Embora o Ranieri talvez não seja titular. O Dorival até falou na coletiva ontem que o Ranieri ainda está com dores, não treinou normalmente, então para ser titular no Clássico ele teria que treinar hoje, amanhã, sábado, enfim, não tem essa garantia toda que vai o Ranieri. Qual seria a opção ali? Seria o Charles de primeiro, Charles de primeiro, porque a incógnita Martinez ainda está em algum lugar da América do Sul. Aliás, o Charles tem um estilo parecido com o do Bobadilla, mas eu votaria no Bobadilla. Mas o Ranielli e Bobadilla. Ranielli. Esse é difícil. Carrillo ou Danielzinho? Danielzinho. O Carrillo teve uns 3 lampejos em 2025, o Danielzinho jogou 12 meses bem. Eu gosto do Começou bem Carrilho. no São Paulo. Eu gosto do Carrilho, mas eu adorei o Mirassol. Então, Então é bom páreo. Então. como chegou agora, eu vou de Danielzinho pelo ano passado. Se fosse Corinthians e Joinville, o Danielzinho, mas é Corinthians e São Paulo, então é o Carrillo. Rapaz, o cara não botou em um. Eu vou no Danielzinho, para dar uma equilibrada. Sabe por quê? Tá rindo o Renatão lá. O time do Corinthians escolhe jogo. O time, a comissão, a gerência, a presidência, só o torcedor que não. O Corinthians escolheu o Clássico. O São Paulo fez gol de final de campeonato ontem às 11 não sei quanto, na chuva. André Luiz ou Marcos Antônio? Marcos Antônio. Marcos Antônio, mas... Não, peraí, eu quero ouvir o Marcelo. Então, mas precisa jogar um pouquinho, Marcos Antônio, hein? O André Luiz está começando agora, muito promissor. Tem gente que sempre fazem aquelas comparações exageradíssimas, né? Lembra aquele, lembra o outro, sempre prejudicial para o jogador. Mas o Marcos Antônio, o André Luiz, até porque não está bem definido ainda o posicionamento certo do André, pode jogar como primeiro, pode sair mais. Então, o André ainda muito promissor, mas num Corinthians ideal ele não é o titular. Eu achei que ele ia falar posto isso, mas ele falou. Eu achei que ele falou posto isso, André Luiz. Pô, Marcos Antônio. Posto isso, Breno Bidon ou Lucas Moura? Sem comparação, Bidon. Bidon. Hoje Bidon, né? Com todo respeito ao Que Lucas. fase, né, cara? Agora ficou difícil pro Lucas. Marcelo, Eu também acho que não vai jogar como titular, a minha Quem? impressão. Porque acho que ele não vai suportar. O Lucas, eu acho que ele não vai começar jogando. A minha impressão depois da aguaceira de ontem, enfim. Meu caro Becker, Guinegão ou Luciano? aí eu acho que pode ser Vitinho, tá? Talvez seja o Vitinho, mas mesmo sendo o Vitinho ou o Luciano. Mesmo exemplo que eu usei para o Carrillo, porque é clássico. Você acha que o Luciano vai se dedicar pouco lá na Neoquímica Arena? Sim. Luciano. Que vai tomar um cartão amarelo. Vai tomar um cartão amarelo. Aliás, vamos ver a arbitragem, né? Porque as arbitragens nos jogos de São Paulo no Paulista são sempre palpitantes. Né? Jogos com muita chuva ontem e já apita muita faltinha. Com um jogo com muita chuva, gramado encharcado, deixa o jogo correr um pouquinho, né? O grande problema da arbitragem brasileira, mais do que os erros graves, são os erros pequenos. Sim. Cotar jogo, faltinha. Meu Deus. E uma delícia esse clássico ser domingo às 16, né? Domingo, 4 da tarde. É bom. Maravilhoso. Esse calor, enfim. Mas vai ser bem na hora da chuva, né? Detalhe. Não, fica decidido depois, né? Enfim. Yuri Alberto ou Caleri? Yuri Alberto. Yuri Alberto. E acho que o Caleri também não vai começar. A minha impressão é que ele não vai começar a jogar. Será? Não vai começar. Yuri Alberto ou Tapia e Yuri Alberto. Então, exatamente. E por fim, Dorival Júnior ou Hernan Crespo? Professor Dorival. Dorival. Professor Dorival. Que passeio, hein? Ó, Atual estágio dos times, né? rapaz, 8-4. 8-4. Se você levar em conta que ali poderia ser não Guinegão, ser Memphis, Pô, aí então. e lá no meio campo não ser o André e Luiz, ser o Garro. Martinez, ou seu Garro, Exato. Pode ser até 0. e lá no André Ramalho o Gabriel Paulista, Não, calma. aí Calma. já era.
Aí vamos com calma. Mas é que o time titular do Corinthians É bom, é muito bom, o time, é verdade. ou não é? É claro verdade, que você tem razão. Então é isso, Fel. Sem o Rodrigo Vessone, eu acho que ele vai sair de férias, mano. Putz, agora aí ferrou pra nós, hein? É o Vessone que chama a responsa, ele que é o corintiano. Apesar que o Becker também é corintiano, mas o Vessone manja demais do Corinthians, dos bastidores e tal, análise. Eu não sei como que vai ser, mano. Não sei se ele vai. Pelo que eu vi nas redes sociais dele, parece que ele vai sair de férias ou foi, sei lá, um fim de semana só. Veremos. Então é isso, mano. Os caras já fizeram o cara a cara aí, Corinthians e São Paulo domingo. Cara, dá pra vencer tranquilamente. É só o Corinthians não querer dificultar o jogo, mano. Dá pra vencer. Cara, não sei se o Ranieri volta, né? Ranieri se machuca pra caramba. Nunca vi um jogador se machucar tanto muscularmente assim, como o Ranieri. Apesar que ele é um volantão que se entrega muito todos os jogos, né? Então dá pra entender um pouco. Mas lesão muscular tem muita coisa além do esforço, né? A alimentação, tal, essas coisas influenciam muito também no corpo do cara. Mas é isso aí. Domingo, cara, já vou chutar aqui um placar 3-1 pro Corinthians, porque é difícil a gente não tomar gol, né? Apesar que vai ser a zaga titular, André Ramalho e Gustavo Henrique, Mateuzinho e Matheus Bidu. Então Cara, e não é pra entrar em desespero que a gente perdeu pro Bragantino, mano. Tá certo, é um resultado chato ali, mas é time reserva, tinha Hugo Souza, jogadores fora de posição, jogadores horrorosos. Hugo Farias, Hugo Botinha, né? Kaká de lateral, tá ligado? E não é pra também crucificar o Gabriel Paulista. Eu li um cara numa rede social já crucificando o Gabriel Paulista, mano. Pelo amor de Deus, cara. Primeiro jogo do cara num time que nem titular era, lateral que não é lateral. Então tem que crucificar o cara também, né? Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então até o próximo. Valeu, é nóis.